Novidade é a prova de residência médica do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, que ia acontecer, e teve um problema, era para ter acontecido, né? Teve um problema que os médicos interessados na residência chegaram para fazer a prova, receberam o seu caderno de prova e o gabarito para marcar as questões, e quando foram olhar o gabarito já estava preenchido, todos eles. Então a prova precisou ser anulada. Quem veio... Aí contrataram o mais velho. Que não anularam a prova. Que todo mundo tirou 10, né? Anularam a prova e vai ser remarcada para o dia 22, foi remarcada para o dia 22 de fevereiro. São 25 vagas. Mas é um pequeno descuido, né? Mas eu acho que isso é uma coisa tão salutar e tão necessária que contrata todo mundo, deixa todo mundo fazer. São 25 vagas, né, em várias especialidades, 25 vagas para médicos, e haviam Mas vários. Quem é que deixou o gabarito da prova? É uma desatenção total, né? Isso aí a prefeitura emitiu a nota e não disse o motivo, né, o porquê do erro. A gente imagina que é um erro de impressão, alguma coisa assim da empresa que está aplicando, né, esse teste seletivo. O fato é que precisou ser remarcado para o dia 22, o problema são os médicos. Deixa eu te falar uma coisa, sabe por que o rapaz da gráfica trabalha lá como impressor? Ele pode até gostar, ele se sentiu o homem mais digno do mundo. É porque ele não é médico, ele não sabe, ele não passou, porque se ele passasse num concurso... Então não é o rapaz da impressora que inventou o gabarito, que sabe responder o gabarito. Alguém mais qualificado que ele, vamos dizer assim, ou alguém... colocaram. É uma desatenção total. O problema são as pessoas que vieram de fora da cidade para fazer esse concurso, que agora vão ter que retornar para o dia 22. Não, mas o que me chama a atenção, como é que foi parar no corpo do caderno de provas o gabarito? O gabarito é uma coisa para ficar 7 chaves. Ele não vai para... É um erro grotesco, né? Mas muito. Mas era de dar uma investigadinha, viu? Foram 116 médicos inscritos para fazer... Porque foram distribuídas as provas, né? Foram distribuídas e os gabaritos estavam preenchidos. Então, tem gente que pegou a prova, manuseou a prova, que viu a prova, que escreveu a prova, que, né, discutiram numa comissão quais as questões que haveriam de ser perguntada. Como é que... E foram ver na hora da distribuição? A folha de resposta já estava preenchida ali, toda certinha já. Não, porque, olha, sou sincero em dizer... A primeira coisa é ter que destituir uma comissão dessa. Porque antes, no mínimo... De cara, assim, ó. Peraí, manda tudo embora. O que é isso? No mínimo, antes de distribuir a prova, o fiscal da turma, alguma coisa assim, deveria ter olhado. Né? Mas, gente, talvez a gente também está analisando sem ter alguns detalhes. Eu já fiz alguns concursos vestibulares e, geralmente, o caderno de prova ele vem lacrado. Não é simples a conferência. Mas, vereador, deixa eu dizer uma coisa para o presidente aqui da Câmara. Tem, por exemplo, o Enem. Mas aí o que você vai ver? Realmente alguém não combinou direito com a gráfica, e aí das respostas tais e não sei o que a folha haveria de ser verde, trocaram a cor, aí isso e aquilo e tal. E em vestibular chega-se à conclusão que uma determinada questão ou outra, às vezes muito de matemática, de física e tal, tem dúbia interpretação, e acontece de você anular uma questão, mas aí foi um trabalho exclusivo da comissão, que elaborou. Estou dizendo o seguinte, o resultado, o gabarito da prova, essa eu não tinha visto ainda. Eu não tinha visto passar por tanta gente. Olha, Delcio, eu posso testemunhar que a minha esposa, ela é servidora do Poder Judiciário Federal, né? E teve um concurso que ela fez para a magistratura estadual, onde que na primeira fase, que eram, se não me engano, 100 questões objetivas, você acredita que todas as respostas certas era a letra A? Isso ficou registrado da história aí do Poder Judiciário do Estado. Todas as respostas. Aí ela começou a fazer e ela pensou, não, eu devo estar errado, porque eu estou marcando tudo a A. E aquilo confundiu ela. Ela começou a desconfiar que ela não ia mais marcar A. Ela não sabia. Ela já estava na metade do caderno, só dava A. E quando sai o gabarito oficial, a resposta certa eram todas a letra A. Olha, eu já ouvi mais do que uma vez aquela história. O sujeito prestava vestibular, por exemplo, para direito e fraco em química, em matemática, em física e tal, então eles escolhiam a letra. Eles escolhiam a letra para tirar a nota mínima.
né? Como quem diz, é impossível não ter 4C aqui, que é a nota mínima. E tentava desequilibrar nas outras matérias. Isso eu já ouvi história, agora você pegar todas as respostas certas, uma única letra, né? Olha, seu Nelson, eu digo para o senhor que teve um vestibular que eu fiz, que foi para análise de sistema na Pontifícia Universidade Católica. Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu lembro que tinha duas provas de matemática, uma de conhecimentos, vamos chamar assim, mais básicos e outra de conhecimento mais específico. A de conhecimento específico estava tão difícil, que eu simplesmente escolhi uma letra e foi naquela. E fiz de cima e embaixo. Pois quando me abre o resultado, não é que eu também estava entre os aprovados e cheguei a cursar análise de sistema na Pontifícia Universidade Católica, que exatamente isso que o senhor falou. Como eu tinha boas notas nas outras matérias, eu sabia que ali bastava eu não zerar. E aí caiu ali 2, 3 respostas, que era a letra que eu tinha escolhido, não tinha zerado. O amigo que você fala aqui também já fez aquele. Minha mãe mandou marcar aqui. Pronto. Quem é que sabe tudo, né? Essa é a resposta. Não, o pessoal Essa é a tá resposta no certa. YouTube dá cursinho de técnica do chute, como você chutar na letra certa. É técnica do chute. É cheio de vídeos lá no YouTube, exatamente. Aí vê a letra que foi a anterior, a que se sabe a anterior, e tem uma série de... Mas o mesmo esforço intelectual para você aprender chute, você vai ter para aprender, se você estudar. Aprender a matéria. Para aprender a matéria. o mesmo esforço. Cursinho, né? Antes de eu continuar aqui com o vereador Fernando Duso, presidente da Câmara de Vereadores aqui de Foz do Iguaçu, eu quero dizer que a Agropasso está comunicando com sua nova indústria de fertilizantes instalada no município de Matelândia, traz agora para seus clientes de Foz e região um novo produto, o Nitrogen. O Nitrogen é uma linha completa de organominerais orgânicos para atender todos os segmentos agrícolas e pecuário. O relacionamento é direto com o consumidor, a Fundação Prosementes, trigo, soja e aveia, sementes de soja Balp, sementes de milho híbridos e varietais da marca Semija ou Semila, com 2 L's, financiamentos e custeios agrícolas pela Caixa Econômica Federal, tudo isso você encontra na Agropasso, ou seja, aquela relação de financiamento, do atendimento técnico, da escolha da melhor semente é na Agropasso. A Agropasso está indo de vento em popa, em Matelândia, com um barracão, está já multiplicando o seu espaço físico lá de utilização, porque está fazendo bons negócios. O telefone é 3028-3037, o 9974-6857. Ou você pode entrar até no Facebook da Agropasso. Agropasso Brasil, @hotmail.com, 1156. Vereador Fernando Duso, como é que foi o ano de 2015? O ano de 2015 foi um ano diferente para mim, porque nos primeiros 2 anos, você como um simples vereador, você se preocupa mais com a apresentação de bons projetos de lei, você tem mais tempo para atender a população, é um mandato com algumas características. O ano de 2015 foi um ano que eu fui presidente da casa. E aí você tem N atribuições a mais, e a tua dinâmica é totalmente diferente, porque você ganha a responsabilidade de ser, além de ser legislador, você vira gestor também. Você fica parecido com o executivo, porque você também administra recursos públicos, e esses recursos são dinheiro do povo, então ele tem que ser obedecido todas as regras legais. Você também é responsável pelo bom funcionamento da Casa de Leis, e se tinha uma coisa que eu não queria ouvir na Câmara Municipal, era um vereador vir reclamar, não importa se era em público ou em particular para mim, presidente, eu não estou conseguindo desempenhar bem o meu papel, porque falta isso, falta aquilo, e eu, graças a Deus, encerrei o primeiro ano, a maioria dos meus colegas só veio me elogiar que realmente a presidência não fez distinção por blocos parlamentares, por partidos, ou seja o que for. Todos foram atendidos na plenitude, na mesma regra, e esse reconhecimento eu tive, até mesmo do que me surpreendeu muito, do que eu acredito que seja o vereador mais polêmico hoje da Câmara Municipal, que é o vereador Dilton Vitorazzi, que quando ele subiu à tribuna e fez um depoimento que é público, por isso que hoje eu
refaço as palavras dele aqui, onde ele diz que ele se surpreendeu com a nossa presidência e que, se ele fosse vereador de novo e eu disputasse a presidência de novo, ele iria corrigir o que hoje ele considera um equívoco de não ter votado em mim naquele momento para presidente. Porque eu me recordo, senhor, e eu até fiz uma observação, como uma espécie de uma reprimenda ao Dilton, porque você venceu a eleição por 14 votos a 1. Né? 14 votos a 1, o Fernando Duso foi eleito presidente da Câmara. E o voto contrário foi do Dilton Vitorassi, que poderia ter feito o seguinte discurso, não fez, mas que eu até comentei aqui, o Enes, eu acho que lembra. Olha, eu era contrário, tinha um outro e tal, mas já, por que não eleger por unanimidade? Assim aumenta até a responsabilidade do vereador, em que pese eu gostaria que fosse outro, quem sabe o próprio Vitorassi tivesse o desejo de ser o presidente da Câmara. O final de ano não terminou tão bem Câmara de Vereadores por conta do projeto do aumento de vereadores. Como é que o senhor avalia isso? O Águas Passadas, como é que o senhor vê isso? Eu avalio de forma muito positiva. Por quê? Porque simplesmente o bom senso venceu. A Câmara, ela não tem que ter medo de debater nada. Surgiu, seja qual for o tema, que ele entre num processo de discussão. E é o que aconteceu. Se era bom ou se era ruim, o importante é que o bom senso há de prevalecer, e eu acredito que foi o que aconteceu. O projeto hoje foi já finalizado. Para se dar início a um novo processo, teria que se começar tudo do zero. Então não existe aquela falácia que de vez em quando a gente escuta em alguma imprensa tendenciosa, que diz assim, à meia-noite da virada do ano eles vão fazer uma sessão lá que vai acontecer tudo de novo e vai pegar o povo de surpresa. Gente, aquilo é a Casa de Leis, e ela não leva esse nome só por acaso. Ali existem leis que você tem que cumprir e respeitar. Hoje, não que o assunto nunca mais possa voltar em pauta, porque não existe isso no Poder Legislativo, mas tem que se respeitar prazos, tem que se respeitar normativas, que não existe essa possibilidade de alguém ser pego de surpresa. Tanto que, quando foi discutido o aumento, o que aconteceu? Foi respeitado um período de interstício de 20 dias, onde todo esse período a população fez um debate e mostrou para a Câmara Municipal que ela estaria mais satisfeita com o atual número de representantes. O bom senso venceu, os vereadores derrubaram o projeto que aumentava o número de cadeiras, e esse assunto, agora, para vir numa nova discussão, terá que começar todo o trâmite de novo. Então não existe golpe, né? E isso é uma coisa que, quando eu ouvi, eu falei aí que a gente tem que ter a responsabilidade de, quando a gente usa algumas palavras, você seguir o regimento da casa na íntegra. Isso não é golpe, isso é respeitar as leis. E por isso que houve toda a oportunidade da população se manifestar e dar o seu veredito, que hoje eu já dou, que é por definitivo. 12 horas e 1 minuto com 34 segundos. Vereador Duso, o Senado da República, né, que aprovou o prazo de renegociação da dívida dos municípios. E aí vem aquilo que eu levantei antes no bloco passado, o tal o prefeito vai, faz, não obedece, né, com rigor à lei, e depois o município que paga a conta. O DAIJ está devendo, a administração da DAIJ, né, deve 6 milhões, é isso? 5, 6 milhões de reais. Isso tem que ser renegociado antes. Isso terá que ser pago. Como é que a Câmara está enxergando isso? Como é que está enfrentando esse problema? Pois é, o prefeito ele me ligou durante esse último final de semana, explicando essa situação, que Foz do Iguaçu está entre os municípios que podem ser beneficiados com a anistia de parte dessa dívida, né? Algo em torno, Foz do Iguaçu seria beneficiado, segundo os cálculos preliminares da Prefeitura, algo em torno de 5 milhões de reais seria anistiado aí, que o governo da Jó deixou de herança aí para o município de Foz do Iguaçu pagar. Só que a Câmara teria que dar uma resposta muito rápida. Só que, mais uma vez, eu tenho que seguir como funciona a lei. O prefeito me telefonou no final de semana, a Câmara absolutamente não tem o que fazer. Segunda-feira, o que foi que eu fiz? Convoquei alguns servidores, tá?
Fiz um edital e foi publicado também no jornal local aqui, a nossa querida Gazetinha, o edital convocando os vereadores, só que a lei determina que após o edital de convocação, eu tenho que esperar um período de 48 horas para poder fazer a sessão, não posso chamar num dia e fazer a sessão no outro. E então, só que tudo isso, dando certo, vai dar tempo, apesar do prazo se encerrar no dia 29. Então, eu devo conseguir fazer a segunda sessão extraordinária no dia 29, sexta-feira, tá? E o prefeito publica ainda no dia 29 e consegue aderir a esse plano de anistia, o que vai nos possibilitar não devolver para o governo federal algo em torno de 5 milhões de reais. 12 horas e 3 minutos, o 9827-8200 é o WhatsApp da Rádio Cultura e o 3026-8020 é o nosso telefone. Enes Mendes da Rocha. No cenário político, saindo um pouco da área legislativa, a gente nota que está havendo mudanças aí radicais, né? Baixas, partidos sofrendo baixas. O exemplo, por exemplo, o Álvaro Dias saindo do PSDB, passando para o PV, né? Na Câmara Federal, o PT perdeu 10 deputados. Pelo menos está aí hoje, aí, de 79 passou para 69, e aí a maior bancada hoje na Câmara Federal é do PMDB. Né? Pelo menos é o que a gente apurou hoje pela manhã. Bom, isso a nível de Brasília. A nível de Estado, a nível de município, há algumas mudanças em vistas no PT de Foz do Iguaçu? Bom, Emerson, primeiro deixa eu mais ou menos me sintonizar com o que eu tenho. Primeiro, o PT perdeu 10 deputados de uma eleição para outra. Ele tinha, no primeiro mandato da presidenta Dilma, 80 deputados federais, e quando a presidenta Dilma se reelegeu, ela se reelegeu com 70 deputados pelo Partido dos Trabalhadores. Então, houve aí um deslocamento aí de 10 deputados a menos. Na sequência, com essas possibilidades de novos partidos e que isso o parlamentar pode trocar de partido, eu estava esperando uma saída até muito maior de deputados do meu partido. Nós tínhamos então 70 deputados eleitos, só que aí eu tive a grata surpresa de apenas 4 deputados que efetivamente saíram do Partido dos Trabalhadores, o que ainda mantém o partido como a maior bancada no Congresso Nacional. A única coisa que me entristeceu de forma muito particular foi que desses 4, 2 são do Paraná. Tá? Foi o deputado Toninho Vanche e o deputado Assis do Couto. Então, dos 4, que, se não me engano, foram os 4 para o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, 2 eram do Paraná. Então, isso só que nos afeta um pouquinho, não em perda de representatividade no nosso Estado, porque eles continuam sendo, logicamente, deputados do Estado do Paraná e vão estar defendendo o nosso Estado lá em Brasília. Mas o partido perdeu esses representantes no Estado. Então, o partido perdeu, mas o Estado continua bem representado por eles. Mas muita gente especulava que o partido ia perder metade da sua bancada, ia ser destroçado na primeira janela que abrisse, e simplesmente não foi isso que foi visto, né? O partido continua forte, os deputados ainda demonstraram que confiam ainda que o partido vai dar a volta por cima e vai dar uma resposta à altura, e ainda mantém a sua opção pela legenda a qual os elegeu e a qual eles defendem já há bastante tempo. Ô Duzo, já que o Enes puxou essa conversa, diz uma coisa, você, jovem, eu costumo dizer o seguinte, é uma das reservas da juventude política, porque o Duzo ainda é muito jovem, muito tempo pela frente, academicamente bem preparado, sabe se relacionar politicamente, tanto assim que é o presidente da Câmara, mas voltando no PT. Sim. É claro que o discurso de que a corrupção existia, que isso, aquilo e tal, mas a verdade é que
Nesse nível de conversa, de corrupção, esse valor né, desse modus operandi, o sujeito contando para o juiz, não, eu tinha rodinha, levava para cá, levava para lá, a mala, aqui ia 500 mil, ali ia não sei o quê, coisa que você imagina que não era possível ser feito, né? Assim, enfim. Como é que é dar explicação para esse tipo de coisa, sendo você vereador do PT, pertencente ao PT, como é que é isso? Bom, primeiramente, a ideia não é dar uma explicação, a ideia é pagar o preço. Os integrantes que se envolveram com coisas erradas, você não vê nenhuma manifestação minha de apoio a eles. O nosso pronunciamento é que eles sejam, que eles tenham, claro, todo o direito constitucional de apresentar a sua ampla defesa, que isso aí cabe, isso a gente não deve abrir mão nunca, né? Ainda mais você sendo da área. Eu acho que todo mundo merece um julgamento justo, mas sendo comprovado a culpa, sem dúvida nenhuma, devem pagar o preço do tamanho do crime que se cometeram, e aí que eu vejo uma nova possibilidade pela frente, que fazendo essa limpeza, o que vai sobrar é o PT verdadeiro, aquele PT que foi criado lá na década de 80 pela Igreja Católica, pela classe dos trabalhadores, que acreditava num país melhor e que foi para as ruas sempre protestar sobre o que estava errado, aquele partido que a gente aprendeu a se apaixonar e por isso que a gente defende até hoje, sabe? Porque eu acho que a essência ainda é boa, por mais que algumas pessoas acabaram adentrando a agremiação e fazendo mau uso dela. Mas eu acho que a essência ainda, ela vale a pena acreditar nela, porque quando ela foi bem usada, estão aí muitos índices que podem ser observados, que muitas melhorias vieram. Dizer que simplesmente o governo que o PT deu ao país ao longo desses mandatos não trouxe nada de bom, com certeza a pessoa estaria fazendo uma injustiça. Muitos avanços, sim, houveram. Por isso que a gente acredita que, sim, precisa tomar atitudes internas muito fortes, mas a essência é algo que vale a pena ainda manter viva, porque, com certeza, muitas coisas boas fez pelo país e pode ainda continuar fazendo, estando na mão daquelas pessoas que realmente fizeram a história que a gente sempre acreditou dentro do partido. Diga, Caleb. Voltando aqui ao assunto local, a Câmara Municipal, até conversava antes no intervalo com o senhor, com relação ao projeto do Free Shopping, né? Até desde o ano passado o senhor tem um projeto que está tramitando na Câmara Municipal e deve ser discutido nesse ano? Eu fui o autor da lei que possibilita em Foz do Iguaçu a implantação dos free shops aqui no nosso município. Só que ela ainda, eu não consegui colocá-la ainda em votação, porque realmente há uma polêmica muito forte em cima do tema, apesar que a minha posição é muito clara. Eu tenho convicção que, se nós temos a possibilidade de termos essas áreas de livre comércio, ou seja, free shops no nosso município, aonde o emprego vai ser gerado no nosso município, aonde que esse emprego, logicamente, vai ter que ter carteira assinada, aonde todos os direitos o trabalhador fica assistido, o que não acontece quando esse trabalhador acaba tendo que procurar o trabalho no país vizinho. A segunda coisa, acaba se criando mais uma opção para o turista ficar em Foz, e a gente sabe que esse é um índice que é o mais importante. Quanto mais opções o turista tiver em Foz do Iguaçu, mais um dia ele vai ficar, e mais a economia de Foz se fortalece com isso. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a implantação de free shops é algo positivo para o nosso município, mas eu respeito aqueles que ainda são temerários pelas regras de exatamente quais produtos seriam isentados de impostos e como ficaria essa questão das cotas. Então, por alguns comerciantes ainda terem um certo temor, eu estou levando o tema com muita cautela, mas eu não tenho dúvida que, ao final, nós não podemos deixar essa oportunidade passar, porque, com certeza, nessa grande crise que nós estamos vivendo, é uma grande alternativa para a gente impulsionar a economia de Foz do Iguaçu. E isso, sim, é a solução
para a gente tirar uma cidade de um estado calamitoso que ela se encontra aí com a sua economia, porque, querendo ou não, é inegável que o país passa um momento difícil. 12h13. Júlio Afonso. Não, com relação às eleições desse ano, né? Como é que o senhor vê o panorama aqui para prefeito e também para vereadores? E se o senhor vem de novo aí para ser candidato a vereador? Bom, vamos começar pelo panorama, então. O panorama que a gente já viu de forma oficial, né, mas logicamente são todas pré-candidaturas. Eu sinto que o prefeito atual do município deve tentar a reeleição, ele se manifesta e trabalha nesse sentido, a gente tem tido essa sensibilidade. Existe um bloco de oposição liderado pelo ex-prefeito Paulo McDonald, que também deve ter o seu candidato. Por que deve ter o seu candidato? Ele não é candidato? Não, é que, como existe toda essa especulação sobre a questão jurídica do ex-prefeito, eles têm a possibilidade de estar lançando, caso o Paulo fique impedido, eles devem escolher outro integrante do grupo para estar aí, mas com certeza o bloco deles terá um candidato, ou uma candidata. Ou uma candidata, claro. Quando a gente fala assim, independente de gênero. A gente vê também o PMDB se mobilizando através do empresário Cláudio Rorato, que também vejo que não está fazendo apenas um alarde, realmente está construindo uma terceira via muito sólida de opção para o município. O meu partido, o Partido dos Trabalhadores, acabou, e eu não estou falando de forma oficial pelo partido, porque respeitando as normas do partido, o único que fala oficialmente em nome do partido é o presidente. Eu como parlamentar do partido, apenas vou dar a minha opinião. A minha opinião o meu partido hoje está tendo uma simpatia por uma pré-candidatura que o vereador Gessani está demonstrando que pode ser uma opção à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Então, hoje eu vejo uma simpatia muito grande do meu partido por essa opção, do Partido Progressista, que é do vereador Gessani, que até então tem tido um mandato exemplar e uma conduta ilibada. Você nunca vê o nome do parlamentar envolvido com nada errado, muito pelo contrário, sempre um parlamentar muito ativo e que sempre lutou muito pelo município. E claro que a conduta dele sempre chamou muito atenção por sempre ser um parlamentar muito correto. Fora isso, daí a gente tem os francos atiradores. Também a gente vê a candidatura do empresário Felipe Mansur, mas esse a gente sente que é mais ainda está tentando se formar, por enquanto atirando para tudo que é lado, dizendo que nada presta, nada funciona e que ele é a solução para tudo. Então esse ainda vai aprender um pouquinho que não é tão assim que se faz política, né? Mas respeito, todos têm o direito. Dos principais postulantes, acredito que seja isso. Todas elas devem ter o nosso respeito e eu acredito que a gente não deve ficar em cima da viabilidade só de uma ou duas candidaturas. Acredito que pelo menos de 3 a 4 candidaturas possam estar brigando aí de fato pelo Executivo Municipal. Olha, Duzo, se eu tivesse que dar parabéns entre algumas coisas que você fez, por essa fala você já merece, sabe? Não é possível, Enes, não é possível Foz do Iguaçu, com 100 anos de existência, entendeu? Com quase 300 mil habitantes registrados no IBGE e outros órgãos que referem isso. Entra ano e entra política, e sai política, os de lá contra os de cá, e não se tem uma opção. Mas caramba, o que é isso? Cadê a turma mais nova? Mas o Gessani não ganha. Está aqui, está dizendo o Duzo. Mas você traz que não ganha. Não sei se não ganha. Não sei se não ganha, né? Eu já vejo com simpatia a candidatura do Felipe Mansur. Eu vejo com simpatia, que também é uma outra ideia. Entendeu? É natural que o prefeito Reni Pereira tem todo o direito do mundo de querer a sua reeleição.
pessoas igual o Rorato, eu digo que tem por obrigação de colocar o nome deles. Caramba, nasceram aqui, se criaram aqui, casaram, tiveram filhos, sucesso, reconhecimento, exerceram cargos na sociedade. Investem no município. Investem no município, tem que chegar e dizer, pô, eu tenho que ajudar meu município. Eu entendo o comportamento do Cláudio como alguém que está acima já. O cara, para ser político, eu acho que o Dulce concorda comigo, tem que ter um pouquinho de vaidade também. Não pode se dominar por ela, mas tem que ter um pouquinho de vaidade. Eu acho que, assim, por exemplo, o Rorato é uma espécie de dizer ao povo de Foz do Iguaçu, eu quero devolver com uma bela de uma administração o que Foz me ajudou a fazer. Claro que ele tem o talento pessoal dele, mas de repente em outro município não conseguisse um sucesso que teve, que a gente, né, como cidadão, como empresário, como advogado e tal. Então eu acho que essas pessoas, o Gessane, 2, 3 vezes já vereador, né, veio para deputado. Tem pretensão? Vem políticos, eu quero ser, eu tenho uma proposta. O Gessane tem falado, o orçamento tem que ser respeitado, não adianta nós querer reinventar a roda, prometer o mundo, nós temos uma capacidade, nós temos 2%, 3% de investimento, isso tem que ser colocado com carinho. E eu estou achando, viu, Dulce, esse tipo de conversa é que vai melhorar. Eu detesto aquela conversa assim, o Dante quer ser candidato, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas pera, mas não é para comprar a eleição, é para ganhar a eleição. Não é candidato ao mais rico da cidade? Né? Então nós temos que pegar e ali e nem sempre a declaração do imposto de renda é tão verdadeira assim, entendeu? Mas nós temos que ir primeiro na receita. Vamos ver quem são aqui os 15 notáveis aqui. Então os nossos candidatos o A, o B, o C, porque tem mais dinheiro. Aliás, vereador, o teto para gasto de campanha, tanto do prefeito quanto do vereador, diminuiu, né, para esse ano. O senhor acha que dá para fazer igual? Eu acho uma atitude salutária, porque nivela mais as candidaturas. Não é justo que aquele que tenha mais poder econômico acabe usando essa diferença para se sobrepor a alguém que às vezes tem uma ideia até melhor, só que pelo fato de ter menos recursos acaba não conseguindo divulgar. Com essa atitude da reforma eleitoral, com certeza isso aproxima mais as candidaturas e com certeza isso vai mexer no cenário político. 12 horas e 20 minutos, para não dizer que não falei das flores, é natural que tem todo o direito do mundo e democraticamente o prefeito Paulo McDonald, o ex-prefeito Paulo McDonald, querer ser candidato, pré-candidato, pelo menos, à eleição. Eu particularmente entendo o seguinte: se eu tivesse mais de 100 processos por ter sido prefeito, a primeira coisa que eu fazia era não anunciar candidatura nenhuma. Eu ia resolver isso, não estou falando de honestidade ou desonestidade, estou falando de empecilho na justiça. Por quê? Porque fica um pandareco. Mas agora vai caçar, agora não sei o quê, agora volta, agora não volta. E os exemplos que a gente tem, eles, são os piores possíveis. Que vai lá em Campo Grande, senta lá meia hora e pergunta o que houve lá, desde que, e uma semana fica, aí fica 2 meses, aí volta o outro, volta um, volta não sei o quê, entendeu? E isso para o município é muito ruim, é muito ruim. Ô prefeito, a escola não está... Eu estava vendo uma entrevista do atual prefeito de Campo Grande sobre as creches que não funcionam lá. O que ele fez? Quando eu não estava na prefeitura, o cara que me antecedia que não fez, que fez tudo errado. E daí fica aquele jogo de joga para lá, para cá. Enfim, Dulce, obrigado pela tua... Eu que agradeço mais uma vez o convite para estar aqui no Contraponto e dizer que estamos à disposição. Qualquer dúvida, o Poder Legislativo não vai se furtar de estar fazendo o seu papel. Obrigado a todos. 12h22, eu volto depois do intervalo comercial para terminar o Contraponto.